1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Deus abençoe os nossos irmãos que se esforçaram, né? E estão aqui em Itajaí, Navegantes, divisa ali, né? Balneário, eu sempre me confundo aquela ali perto ali, né? Mas que Deus possa recompensá-lo a sua dedicação e seu esforço, né? Você achou? 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Vamos ler só o versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Pai, Pedro está inspirado. Usa a palavra para mostrar a sua igreja. E sabemos, Pai, que cada palavra nessa Bíblia foi por inspiração divina. Não há o homem nessa situação, mas sim o poder do Espírito Santo. E eu sei, Pai, que nessa Bíblia não há contradição. Muitas vezes homens brigam dizendo que há, mas se ele tem o Espírito Santo, nunca dirá que há contradição. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor, por abrir esse conhecimento à tua igreja. Estamos prosseguindo a jornada e queremos que o Senhor abra mais luz aos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Em Itajaí falamos, você tem que fazer algo para Deus honrar. Honrar. Você diz assim, meu Deus, não é nós que temos que honrar a Deus? Mas quero usar o que o irmão Brana falou na mensagem Desespírito, no capítulo ou página 6. Preste bem a expressão que ele fala. Eu vou entrar, como eu falei, sobre essa questão de você deve honrar a Deus. Mas tem outra coisa aqui, são duas coisas que nesse parágrafo vamos tentar colocar hoje, essa noite. Escute bem. Você tem que fazer algo para que Deus honre. Você lembra o que eu falei? Talvez o pessoal já está sabendo sobre isso. Que Moisés, através da fé, ele tomou isso e honrou Deus fazendo uma obra, a construção da arca. Moisés, através da fé, também ele honrou a Deus, tirando o povo hebreu do Egito. Só para você entender como devemos honrar a Deus. Tem uma chave, através da fé. Escute bem agora. Você mostra a eles, as pessoas que têm tudo, entregue a ela, então, facilmente, elas geralmente não fazem. Ele está dando uma referência que quando você tem tudo, quando você recebe todas as coisas, muitas vezes você não dá valor. E escute o que ele vai dizer, irmão Brana. Ele vai dizendo assim, ó, elas não fazem nada por isso. Você tem um dom, o dom é gratuito. Cada uma pessoa que está aqui sentado tem dom. Você não venha me dizer ali atrás que não tem dom. Eu já vou explicar para você que você tem dom. Claro que alguns dons são da igreja, que é louvor, cântico, música, um pregador, um ministro que é mais visto dentro da igreja, um diácono, tudo isso você está vendo. Mas existem outros dons que você tem, que a palavra de Deus diz. Então, ninguém sai sem dom. O problema é que a parábola diz assim, né? Se você ganhou 2, você granjeou e trouxe mais 2. Se você ganhou 5, você granjeou e trouxe mais 5. Você percebeu alguma coisa aqui? É o que o irmão Brana vai abrir aqui. Isso é verdade, mas se você tem que parecer assim, sabe? Como disse, se você nasceu com uma colher de prata, não podia ser uma colher de ouro, podia ser uma coisa. O irmão Brana está dando uma ideia para você. Você tem uma colher de prata, você não aprecia.
Porque você recebeu assim, de mão beijada. Você recebeu as coisas de mão beijada. Você não tem tanto apreço sobre isso. Mas, quando você tem que trabalhar para isso, você aprecia a valorização disso. Você percebeu alguma coisa aqui? Então, temos 2 perguntas para trabalhar essa noite sobre esse assunto. No culto de Itajaí, eu trabalhei com a primeira pergunta. Você tem que fazer algo para que Deus honre você também. Olha, pense bem isso aí. E a outra pergunta, quando você diz assim, ó, quando você tem que trabalhar para isso, você aprecia a valorização disto. Qualquer pessoa que trabalha naquela condição, trabalha para o reino de Deus, ou trabalha em qualquer serviço, e presta um bom serviço, ele gosta de ser valorizado. Você percebeu aqui? 2 coisas que o irmão Brana colocou. E é esse o assunto que vamos entrar para colocar esse pensamento. Usei Pedro para quê? Por quê? Ele fala assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Por que que Deus usa a prova da nossa fé mais preciosa do que o ouro? Você sabe que a maior pedra preciosa no mundo todo e mais cara que tem, o que que é? É o ouro. O ouro, vamos fazer assim, mas você tem agora o grafite, não sei o que mais. Mas moeda de troca é o ouro. 1% dela é de 350, 500 reais. 1% não, 1 grama. Sabe o que é uma grama? Uma grama considera-se assim, você precisa ter 1000 gramas, que simboliza 1 quilo, para, você faz o cálculo, vai dar 1 quilo de ouro, dá 3 milhões, 4 milhões, até 5 milhões de reais. Ele não desvaloriza. Interessante. O dólar desvaloriza, todas as outras classes de dinheiro desvaloriza, e o ouro não. Se você ver a história dos Estados Unidos, você vai logo perceber, quem comprou ouro em tanto tempo lá atrás, valorizou muito, muito mais que o ouro. Muito mais que o dólar desvalorizou muito mais do que o ouro. Então você entende por que Deus usa essa expressão em Pedro para nós. Agora, estamos avaliando as coisas. Você entende? Quando Deus vai avaliar ou vai valorizar alguma coisa, você tem que ter um ponto de encontro sobre aquilo. Como é que eu vou fazer um valor ou avaliar uma coisa se eu não tenho esse ponto de relação para saber o que é melhor? É como dizer assim, eu tenho ouro. O que vale o ouro? Não vale nada. Igual barro? Então não teria valor. Agora, quando você coloca valor nesse ouro e firma esse valor e é mundial, ele tem um valor específico para ditar todas as outras coisas. Agora, para Deus, ele não está falando, ele aplica o ouro para mostrar uma revelação ao nosso coração. Escute bem aqui. Por isso que ele fala assim, para que a prova da vossa fé pela fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Você percebeu alguma coisa aqui? Quanto tempo atrás a gente ficava meditando sobre a revelação de Jesus Cristo. E agora ele está dizendo, a tua prova vai gerar uma coisa importante em sua vida. Louvor. Já crescemos um pouquinho, já amadurecemos, já falamos algumas coisas das palavras, estamos num nível muito grande, aumentando a nossa revelação, não por causa de um homem, mas por causa da presença do Espírito Santo. Vocês sabem, estamos trabalhando sobre justificação, santificação, entendemos que não é uma separação, aprendemos tudo, esse é um conjunto perfeito, entramos em amor, que é uma decisão, e fomos trabalhando sobre todas essas condições.
Deus tem nos abençoado por causa da palavra que está escrita. Eu quero te mostrar uma coisa importante para você. Mas como é que estamos recebendo tanta revelação? Porque a Escritura diz isso. No entardecer haveria luz. Então, se não houvesse luz, não havia revelação. E agora ela está acelerada. Se você está escutando os cultos, você percebe que está muito acelerada o conhecimento da revelação. Por quê? Precisamos amadurecer. O irmão Branda diz assim, em mensagem, ele fala assim: agora a igreja está entendendo a mensagem. Mas ele fala assim: mas precisamos ficar na presença de Cristo para amadurecer. Só apenas estamos entendendo. E agora precisamos do Espírito Santo para descer ao nosso coração. Não é você, é o Espírito Santo. Essa é uma coisa importante você saber. Então, louvor. Você logo entende que ele está falando de uma questão. Olhe bem aqui. Para entender isso, devemos primeiro nos perguntar o que significa a palavra avaliação. O ato de estimar ou fixar valor de algo. Uma avaliação, um valor estimado ou valor. A consciência ou reconhecimento da quantidade ou natureza de algo. O que estamos colocando agora é valor. O que é que vale mais? Se Deus chega a dizer assim, a tua prova, a minha prova, vale mais que ouro. Olha o que ele está querendo dizer para nós, irmão. Ele não está considerando o ouro tão valioso, porque um dia você vai andar em estrada de ouro. E vai pisar em estrada de ouro. Por isso que somos provados diariamente. Paulo diz, diariamente vamos ao matadouro. Você começa a entender qual é a avaliação de Deus em relação a nós? Temos que entender sobre isso. E ele aplica dizendo assim, assim vemos que ter uma avaliação de algo significa deve haver um padrão de valor. Para medir o valor de algo em relação a um padrão, deve haver algo de valor comparativo. Em outras palavras, deve haver um padrão contra o qual medimos este valor. E Deus colocou o ouro, porque a gente sabe, o humano dá muito valor. Deus sabia disso. E Ele traduz isso para nós de uma forma para mostrar aonde damos e avaliamos o valor. Aonde o seu coração está avaliando as condições do poder da palavra de Deus. Eu gosto de usar essa frase que Paulo sempre usa. O Evangelho tem poder. Daí muitas vezes as pessoas caem assim naquela condição. Ele cura o aleijado, ele cura o cego, ele faz... Não, ele tem poder de mudar a sua vida. Esse é o poder que nós queremos. Transformação de nossas vidas. Eu não quero ver um aleijado aqui levantando. Eu não quero ver um cego olhando, vendo. Não, claro que pode acontecer. Mas eu estou interessado em mudança de vida. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso me alegra. Essa é a coisa mais importante que nós devemos ter. Olha aqui, ele vai levar para Salmos. E eu quero ler com você Salmo. Você, se tiver a tua Bíblia, acompanhe, né? Salmo, no capítulo 19, no verso 7. É bom a gente trabalhar com a Bíblia para a gente, muitas vezes, né? Você sabe o que estou falando. Usamos muito a mensagem e esquecemos a Bíblia. Mas vem cá, eu perguntaria, o meu Brano usou o quê? Usou a Bíblia. Ele não tinha nem a mensagem, ele usou a Bíblia. Agora a vantagem nossa é que a gente pode usar a Bíblia e usar a mensagem. Então a gente não pode ser um analfabeto da Bíblia. A gente tem que conhecer a Bíblia para ter mais amadurecimento sobre esse assunto. Ele está dizendo assim no verso 19, no verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigério a alma. Olha só. A lei do Senhor é perfeita. E muitas vezes você cai assim, qual lei que está falando? A lei da vida. Lá em Gênesis é perfeita. Toda a árvore produza de acordo com o seu, com a sua
manifestação. Uma árvore como uma goiaba produz a goiaba, uma árvore como uma laranja produz a laranja, ela não vai produzir outra coisa. A lei da vida, a lei perfeita de Deus. Então tem vários pontos para você ver aqui. Então ela é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, agradou ao Pai a mostrar aos simples. Jesus Cristo, Ele glorifica a Deus por causa disso. O problema nosso é que muitas vezes não queremos ser simples. Temos que cuidar com isso. Simplicidade, não estou falando de você usar uma roupa simples, não. Simplicidade é outro setor que eu estou querendo mostrar para você. Você cede direito? Você cede direito mesmo também? Pense nisso. Estamos mudando os nossos sentidos para reconhecer o que Jesus foi. E ele vai dizer assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando você fala de um preceito reto, é uma coisa que está ali definida certinha. Você vê hoje, nos níveis de jornais, internet, os preceitos deles não é reto. Eles falam uma coisa aqui e na outra hora já estão mudando. Então o preceito de Deus é reto. Isso não me alegra. Saber que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente e não muda, isso é alegria para a igreja. Você vai cumprir o preceito, não vai estar errado, porque ele não muda. Você entendeu? A pior coisa é quando você faz uma coisa falando, esse é o preceito agora. Não, no outro dia mudou. A semana que vem é outra coisa. Qual é a tua confiança nisso? Nenhuma. Você entendeu? Como estamos falando do preceito? E ele diz assim: o Senhor é puro e alumia os olhos. Oh, glórias a Deus, hein? E ele vai dizer assim: o temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que ouro. Voltou de novo? A justiça, o juízo de Deus, mais desejáveis são do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, e é licor dos favos. Por que eu estou colocando isso? Eu estou dando para você qual é a avaliação que Deus dá nas provas dos filhos de Deus. Você começou a entender que Ele não dá, Ele diz assim, o ouro pode ser o ouro mais fino que tem, o ouro provado no ouro, o ouro todo isso, mas em relação a isso, eu fico feliz. Deus está abrindo uma condição de dizer assim: eu prefiro que meu filho seja provados. É ruim isso? Sabe por que isso, irmão? Deus coloca nós em prova para a gente dar valor o que você recebeu. Pensou, irmão? Deus faz isso para você dar valor quando você é abençoado. Ele faz teste para ver se você realmente entendeu o que é esta palavra. Então você começa a entender coisas importantes que Deus está querendo mostrar a você. Será que, você lembra a vez do culto que eu falei? Eu falei sobre esse assunto, eu quero reforçar porque estamos falando de ouro. Tem gente que só tem dinheiro e não tem mais nada. Não tem amigo, não tem família, não tem mais ninguém. Isso eu só estou falando na questão natural. E agora imagina na questão espiritual. Se tem uma pessoa que era comunicativo, que foi comunicativo, que gostava de conversar com as pessoas, que gostava de ir em festa, que gostava disso, você vai dizer assim: quem é esse irmão? Jesus Cristo. Daí vocês, como, irmão? O primeiro milagre que ele faz, sabe onde que ele faz? Você está entendendo? Daí os fariseus falam: primeiro vem um aí que não comia, não bebia, e era assim, era João Batista. Depois veio um aí chamado Glutão, que era Jesus Cristo. Qual é a situação daí que você vai ficar? Irmão, eu vou dizer para você: o teu exemplo é Jesus Cristo. Muita gente quer ser igual João Batista em alguns momentos quando está brabo.
seja Jesus Cristo. Você vê alguma ação que ele fez, daí você vai logo lembrar na minha cabeça e vai dizer assim: quando ele pegou o arreio lá no templo e a casa do Senhor, e aqui todo mundo, ele bateu, jogou todo mundo fora. Claro, aquela ação tinha que ser feita. Porque a casa do Senhor é casa de oração. A casa do Senhor não é casa de negócio. Não vou aqui pegar um monte de livro e vou começar a vender para vocês. Não vou aqui fazer tal coisa, eu vou fazer isso. Não, isso não pertence à casa do Senhor. A casa do Senhor é a casa de oração. Então você deve entender isso, porque, não, vou negociar isso, fazer. Não, essa não é essa casa. Essa casa aqui é para nós louvar o Senhor e honrar o Senhor. Irmãos, a palavra honrar, entrando no grego, se diz tempo também. Está se fundada em tempo. É o tempo que você dispõe a Deus. Se você honra, você tem que dar tempo. Se lembra daquele tempo que eu falei sobre a questão? Então, irmão, deixa eu ver, um dia é 24 horas, então eu tenho que dar 2h30. Não é isso que estou falando. Você percebe isso? Não é isso. Muita gente calcula isso, e dobra o joelho, fica orando. Agora dei o meu tempo ao Senhor. Não é isto. Irmão, Deus é eterno. Então Ele não precisa desse tempo para você. Ele precisa que você dê o seu tempo. É quando você se entrega a Ele realmente, como Moisés entrou lá na sarça e ele se entregou a Ele. Ele tirou a sandália dos seus pés. Ele rendeu-se. Ali foi 5 minutos, talvez um tempo, mas para Moisés e Deus foi uma eternidade. Mudou Moisés. 5 minutos na presença de Deus mudou Moisés. O que precisamos é isso. Você percebe? Não estamos aqui calculando tempos naturais. Estamos colocando aqui a presença nossa na presença de Deus. Muda tudo isso? Muda. Porque isso não é uma matemática. Isso é uma inspiração que vem de Deus. E ele está aqui, né? Vamos firmar esse pensamento aqui. Salmos. Olha aqui também, eu queria ler também 1 Pedro. Ele fala sobre a prova da nossa fé, que a gente também passou. Ele diz assim, ele disse que essas provações devem produzir em nós 3 coisas. Antes de tudo, louvor. Quando você passa uma provação, tem que passar em louvor. É você dizer: aonde que eu vi isto, irmão Arantes? Aonde existe isso? Você lembra de Paulo na prisão? O que ele fez? Ele abriu louvor. O que aconteceu Deus fazer? Ele rompeu as cadeias. Quando a gente está passando por uma prova, a gente tem que romper cadeias. Não cadeias como foi de Paulo lá no princípio, que arrebentou as correntes, mas as cadeias que a gente está arrebentando é coisas que estão na nossa mente, prejudicando a nossa vida. Então a gente tem que abrir louvor. Quando abrimos louvor, não está aquele pensamento mal, aquelas coisas que vêm na nossa mente, ele tem que sair, porque você está adorando a Deus em louvor. Então você começa a entender porque Paulo fez isso lá. E Deus rompeu as cadeias. Então você entra, primeira coisa, louvor. Encontrando isso em Hebreus, porque pois oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Isso é bom, né? Isso é o fruto dos nossos lábios, que dão graça ao seu nome, irmão. Muitas vezes tivemos uma dificuldade com o nosso tempo atrás. Isso eu estou falando para os nossos irmãos mais antigos. Talvez a gente tinha dificuldade de louvar. E eu quero quebrar isso. Já falei uma vez mais lá no passado e quero mostrar isso, irmão. A gente tem que entender sobre isso. O que não podemos andar é em pontas. Trabalhar naquela ponta ou trabalhar naquela ponta. A gente tem que ter o centro de tudo isso. Você acredita numa igreja que fique zerada sem dar louvor? Quietinha, paradinha.
E aí? Vou dar um exemplo para você. Quando você vai na casa do pai, o pai está ali, daí faz um bom almoço, a mãe faz aquele bom almoço, e a filharada, tudo reunido lá. Eles estão tudo assim? Você percebeu isso? Não. Seja sincero para mim. Daí tem cara, são uma família só de um filho. Não, mas estou dizendo, uma família grande, que tem ali 12 filhos, vem mais os netos, vem mais isso. Está tudo assim? Você está entendendo agora? Irmãos, a gente vem para adorar. A gente vem para agradecer. A gente vem para louvar. Por isso que o cântico, o líder de canto chega aqui, ele dá de tudo, ele quer se fazer, porque ele quer ver a igreja vibrar. Ele quer ver a igreja inspirada. Quando vocês abrem louvor aqui, o pregador ou o pastor que está lá atrás está sentindo a unção. Está tremendo lá. A igreja está tremendo e vai receber a bênção, porque Deus é a responsável da bênção. Não é o pregador. A inspiração tem que vir de Deus. E o louvor abre. Irmãos, eu estou vendo uma coisa que a nossa igreja começou a amadurecer sobre isso. Itajaí amadurecendo também. Porque recebemos um toque específico do Rio Grande do Sul. Quem viajou sabe disso. Quem pregou lá sabe o que eu estou falando. Eles abrem louvor. Eles estão numa expectativa. Quando nós entrarmos para aquela porta, temos que abrir louvor. Não é para o homem, mas é para Deus. O louvor é a ação principal. Quando você glorifica a Deus, Deus tem que vir. Uma igreja tem esse poder para manifestar. Por isso que eu falo, fomos embargados por umas situações que era a outra ponta. Que soltava o foguete, que berrava, gritava. Isso é carnalidade. Isso não funciona nesse setor. Mas estamos aqui, quando damos louvor, estamos dando louvor quando o pregador está falando a palavra. Daí você diz, glória a Deus, isso é verdade. É diferente isso, irmão. Não, a soltar foguete, pular, isso aí é uma coisa errada, eles estão soltando por soltar. Isso é a ponta. Mas fomos trancados a não fazer isso e ficamos na outra ponta. Você percebeu? Você dizia assim, amém, pela palavra. Glórias a Deus. Isso é importante você entender. A igreja, quando você chegar lá, você vai ver o que é louvor. Vamos continuar aqui. Ele fala assim, né? De louvor. E depois ele fala da questão da honra. Em seguida, não é dito que isso nos leva à condição ou estado de honra. Agora, a palavra honra foi traduzida na palavra grega tempo. Isso que eu falei para você da questão do tempo. E agora tem a terceira coisa que envolve isso, que é os valores de Deus, a opinião de Deus e o julgamento de Deus. Um filho de Deus tem que aprender isso. Irmãos, as coisas fáceis para julgar é muito simples. As coisas fáceis que as pessoas estão na igreja, a simplicidade do julgamento é muito simples. Agora estamos falando de um julgamento com sabedoria. É como foi a inspiração que aconteceu com Salomão. Quando veio aquelas duas mulheres que dormiam na mesma casa, uma rolou e matou o filho da outra, e ela acusou a outra, dizendo que esse é meu filho, e Salomão usou uma sabedoria. Você percebeu aqui? Então, todo filho de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, reconhecendo os valores de Deus, reconhecendo as opiniões de Deus e o julgamento de Deus, ele sabe julgar o que é certo e o que é errado em provas difíceis da vida. Porque ele não está usando a sua opinião. Saia da tua vida essa opinião sua. Essa opinião tua não vai ajudar. Siga as Escrituras. E isso nos amadurece? Amadurece. Deus quer ajudar nós para isso. Escute bem aqui. Ele fala em Isaías 58, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos não são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos dos seus pensamentos.
Daí você diz assim: irmão, isso aí é Deus. Sim. Mas por que Isaías está falando isso? Porque eles não estavam seguindo a vontade de Deus. Porque nunca Deus ia usar o Isaías para falar se o povo estava seguindo a vontade de Deus. Você entende? Quando um pai corrige, ele corrige porque há um problema. Ele não vai corrigir coisas que não têm problemas. A Bíblia é recheada de assuntos para o quê? Para amadurecer e entender por que está acontecendo. Paulo tal, falando sobre Coríntios. Vocês são meninos. Porque a igreja de Corinto era menino. Você percebe? Ele nunca ia falar, se a igreja de Corinto fosse uma igreja assentada, posicionada, reconhecendo a eleição, tudo isso que ele não ia dizer. Vocês são meninos, né? Então, o próprio homem que trouxe a mensagem para lá, ele não conseguiria compreender quem ele era. Você consegue entender isso? Vamos para frente. Escute bem aqui, ó. Então, aos olhos para essas palavras do irmão Branham, devemos começar a olhar através do filtro dos pensamentos de Deus, se quisermos realmente entender o que elas significam. Mas quando você tem que trabalhar para isso, você aprecia a valorização disso. Quem é que vai dar a valorização? Vou dar um exemplo para você. Talvez você quer saber por que Deus valoriza você. Irmão, é assim. Este é o meu filho. Você percebeu aqui? Este é Jó. Satanás queria cirandar Jó, não é isso? Ele entrou na presença de Deus. Senhor, dá tudo para ele? Pode fazer. Só não tire o que ele falou, a vida. O resto, Deus falou, pode fazer. Entra no setor da vida dele. Qualquer setor da vida. Deus disse: esse é um homem que eu confio. É o Espírito Santo. Você diz: você não vê minha filha lá? Ela serve ao Senhor. Por isso que as provas são mais do que ouro. Você lembra que eu falei para você? Um aluno que estudou, ele tem prazer de fazer o quê? A prova. Ele tem prazer porque ele sabe que vai tirar 10. E se nós somos filhos de Deus, estamos amadurecendo na palavra, nós temos prazer de passar a prova, porque sabemos que vamos passar, não por nossa capacidade, mas por que Deus deu a nós, que é a sua revelação, irmão. Então, ao olhar para essas palavras do irmão Branham, devemos começar a olhar através do filtro do pensamento de Deus, se quisermos realmente entender o que ele significa. Mas quando você tem que trabalhar para isso, você aprecia valorizar isso. Portanto, Deus nos diz qual é a sua avaliação nos Salmos. Ele valoriza o estatuto, seus mandamentos, seus julgamentos, muito mais precioso do que o ouro. Ele valoriza. E nós é dito então que as provações, os testes que recebemos, como está lá em 1 Pedro 1, são para testar a revelação que recebemos. Você percebeu isso, irmão? Você é testado diariamente por uma revelação que você recebeu. Ou Deus te vai deixar assim? O que Deus não mostrou, Ele nunca vai pedir de você. Mas o que Deus abriu e mostrou a você, pertence a você e aos seus filhos. Então Ele tem que fazer prova disso. Se Ele dá uma revelação para você, Ele vai testar se você firmou isso ao seu coração. Não é uma brincadeira. A igreja não está num parque de diversão. A igreja está sendo provada diariamente sobre esse assunto. Escute o irmão Branham falar. 1
1 Pedro 1 são para testar a revelação que recebemos. É a prova de nossa fé, ou a prova da nossa revelação. E trata da revelação de Jesus Cristo, que recebemos em seu aparecimento, irmão. Não na sua vinda, mas no aparecimento. É como dizer assim, Ele está aqui. Quem está aqui? Deus manifestado. Porque se Deus não está aqui, nunca nós teríamos revelação. Nunca nós não ia aprender nada. Porque Ele não está aqui. Ele pretende, Ele está na sua igreja. Trata-se da revelação de Jesus Cristo. É um teste. É sempre dado para testar a compreensão de sua pessoa. Um teste é um exame, um experimento ou um julgamento que costumava provar o valor e verificar a natureza de algo. Oh, glórias a Deus, irmão. A natureza de algo. Você é um filho de Deus, você está sendo testado para dizer, eu sou um filho de Deus. Obrigado, Deus, porque tens me provado e mostrado a verdade em meu coração. Glórias a Deus. Paramos de ser meninos, que quando tem um probleminha choramos no canto. Levanta-se, seja e mostre um homem, uma mulher, cheia do poder do Espírito Santo. E olha, irmão, eu quero mostrar, e agora eu quero finalizar com o que eu falei em Itajaí, para você entender. O assunto é, temos alguns minutos, vamos fazer. Ele diz assim, você tem que dizer, você tem que fazer algo para Deus, honrar. Isso é exatamente como Jesus disse em João 14, 12 e 13. Ele diz que você tem que ser um crente primeiro. A primeira coisa, você tem que ser um crente. Você tem que crer na palavra, porque a palavra diz, ela é firmada. A fé é uma revelação, é um conhecimento, é um apocalipse. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Ele é galardoador. Não esqueça isso, irmão. Isso é promessa. Você lembra que eu falando de promessa? Ele dá galardão. Ele derrama bênção. Se você firmou a fé, você recebe bênção. E ele diz que você deve ser um crente primeiro. E se você acredita em Deus, não importa o que Ele quer que você acredite, mas se você acredita nele, independente, então Ele honra e recompensa a sua crença, dando tudo o que você pedir em oração. Daí você vai pensar assim, poxa, é muito bom, né? Vou pedir. Agora eu posso pedir qualquer coisa, né? Eu dei esse exemplo em Itajaí para você entender. Acho que eu estava na 5ª série, 6ª série. Daí meu tio chega lá em casa e diz assim, ó, se tu passar na 6ª série, eu te dou qualquer coisa. Eu fiquei alegre, né? Mas era uma criança. Eu assim, eu estava estudando. Eu quero é uma calculadora. Você entendeu? Hoje, talvez, se fosse na nossa idade aqui, você dizia assim, eu quero um celular. Da melhor, mas você percebeu? Porque eu era uma criança, talvez você sendo um adulto, você, vai me dar, então eu vou aproveitar. Mas Deus, Ele fala isso para você entender, para você aprender que você precisa crescer para saber também pedir as bênçãos. Você entendeu? Quando eu ainda estou menina, eu não sei pedir as bênçãos. E Deus sabe que se você pedir isso, vai dar problema para você. Então, você não vai receber porque você está com uma condição que não vai te ajudar. Mas quando você amadurece, você sabe pedir as bênçãos. E Deus tem prazer de dá-la a você. Olhe bem. Está tudo aqui. A gente fez um culto, né? Vocês quiserem acompanhar, vai entrar ainda, né? Tem um culto falando sobre o que Ele derramou as bênçãos e sabe como. Está aqui, está guardada, está toda guardada. Você não precisa estar pedindo. Você toma. Sabia, né? Está no passado. Olha bem o que eu quero dizer. Só para ajudar, porque alguns irmãos não estavam nesse culto. Você pegou, está no passado. A cura está no passado. Deus não vai dizer aqui de novo para nós assim, ó, eu vou curar você. Não. Ele diz,
já foi curado. Ele não vai dizer assim, você vai ser salvo agora. Não, você já está salvo. A condição nossa é tomá-la. É nossa. Você entendeu? Se lembra daquilo que eu falei também? Se ele deu, vamos lá, se eu dei para o Geraldo, é dele. Você entendeu? Se eu dei para o Rose Clay, é dele. Eu não vou ter que reclamar. E daí o Rose Clay vai aqui e falar, Orange, me desce, mas eu posso usar desse jeito? Não. É dele. Ele faz o que ele quer. É isso que é a bênção de Deus. Ele está aqui, Ele derramou bênção, Ele derramou promessa. Você tome ela e segure. Vou reforçar um pensamento que escutei lá, só para ajudar o jovem, né? Deus sempre honra a sua palavra. A visão de Deus é nas promessas dele. Deus quer te abençoar, jovem. Manifesta. Se Ele deu-te um dom para cantar, manifesta, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho certeza sobre isso. Se Ele quer que você louve, você tenha essa inspiração, e Ele quer isso, Ele quer que você faça isso, e nisso é que você vai crescer a bênção em sua vida. Se Deus chama um para ser pregador, é porque Ele determinou isso. A bênção será quando Ele estiver pregando, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Não é, se eu ficar parado. Não, a bênção é quando ele está pregando, porque ele vai crescer, ele vai entrar na presença de Deus. O jovem cantando vai entrar mais na presença de Deus, mais vai ser dedicado, porque ele está cumprindo a vontade de Deus. Você toca? Aleluia. É uma bênção. Você, cada vez que entra mais em relação a Deus, mais bênção é. E eu estou feliz bastante com nossos irmãos. Olha aqui. Vamos firmar aqui o pensamento agora. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro, do seu coração tira o que é mau. Porque da abundância do coração fala a sua boca. Isso é escritura. Mas por que ele usa essa expressão? Vamos entender isso. Está em Lucas, né? Lucas, no capítulo 6, no versículo 45. Eu li isso aqui lá em Itajaí, em Mateus. Depois eu fiz a transição para mostrar como é diferente algumas condições para Lucas. Lucas, ele é um médico. Ele tem um bom conhecimento e, além de ser médico, ele é um historiador. Então, o que ele faz? Ele não entrou na questão de Jesus Cristo porque ele não conhecia. Ele conheceu Paulo. Ele viveu com Paulo. Então, ele foi atrás daquelas pessoas que conheceram Jesus. E por isso, quando você lê o livro de Judas, ele tem mais requinte, mais coisas profundas para te ajudar a te informar. E escute bem aqui, eu falei sobre a questão do coração, a abundância do coração, mas você vê no mesmo capítulo 6, no verso 46, ele vai começar assim, ele muda a transição, ele diz, e por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu digo? Primeira pergunta. Quem está falando isso? Jesus. Me chama de Senhor, Senhor, e por que você não faz isso? Daí ele entra, Jesus falando de novo. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz os que digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e a observa, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Você pegou aqui, você vem, você ouve pela fé a palavra de Deus. Você não vai ver Jesus Cristo aqui falando no seu ouvido. Você vai ver um vaso falando da palavra de Deus. E ela chega ao seu ouvido. E agora você está ouvindo. Você está observando. Você tem que observar se é verdade, se está escrito, se está ali. Não seja enganado, seja prudente como uma serpente, verifica. Aquele homem falou isso, vou olhar nas escrituras, está certo, então esse é um homem de Deus. Você entendeu?
Então, ele está fundado nas Escrituras. E ele está dizendo assim, ó, depois ele diz assim, 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Agora, olhe bem, lá ele usa de outra maneira essa expressão. Aqui ele está dizendo, é uma casa. A casa você sabe quem é. E cavou. Glórias a Deus. Você está cavando? Ou você parou de cavar? Você tem que cavar. O irmão Banana usa numa mensagem, se você é bom leitor da mensagem, que ele fala assim, ó, estou cavando. Daí tem uma lata lá reclamando disso e daquilo, você pega aquela latinha e ó, joga fora. E continua cavando. Você não vai parar por causa de uma lata que está reclamando. Mas você vai jogar fora e cavar. E ele está dizendo a mesma coisa aqui, ó. E cavou, e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. Agora você pensa assim, aqui estamos falando de rocha. Você já sabe, você já é mais maduro, você sabe, a rocha é Cristo. A rocha sempre foi Cristo. A rocha da revelação, a rocha da bênção, a rocha da água. O próprio Deus falou a Moisés, fale para a rocha. Você percebeu? Água o que é? Água é vida, é revelação, é poder. Então você começa a entender que precisamos disso. E a rocha não é a questão da casa. A casa nós somos fracos. Não é porque a casa é muito bonita, a casa é assim. Não é isso que Deus está querendo falar. Ele está preocupado que você entenda a revelação, aonde que você deve botar a sua casa. A casa pode ser simples, ou a casa pode ser uma mansão. Não me importa isso, porque não é a condição da casa. É a condição da revelação que entrou no seu coração. E ele vai dizer assim, e vindo a enchente, bateu impetuosamente a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Você percebeu a coisa, irmão? A mesma condição ele fala daquele que botou sobre areia. E veio o vento, e veio a corrente, e veio tudo, e foi grande a sua ruína. Tem uma passagem na Bíblia que fala, quando você confia no seu braço. Irmão, você confia no seu braço, você não vai na frente. Não tem como. Você tem que confiar em Deus. Vivemos numa era que a fake news, a ilusão, a mentira, toda a estrutura foi bombardeada aí fora e dentro da estrutura da igreja. Por isso que você pensa assim, será que eu estou na igreja verdadeira? Será que isso é verdade? Porque você está acionando um mecanismo que Satanás usou no jardim do Éden. O que ele fez? Ele enganou Eva. E agora lá era uma semente. E agora aqui nesse tempo está muito maior isso. Você não sabe mais quem é aquele. Você não sabe se ele está falando verdade. Ele não sabe mais isso. Mas você não pode entrar nesse espírito. Porque senão daqui a pouquinho você não crê mais nem na palavra de Deus. Você entendeu? Porque isso é um espírito tomando conta da humanidade. Aí está o problema. Está tomando conta. As pessoas não têm mais confiança em ninguém. Eu estou dizendo que também você tem que ser prudente. Mas eu estou mostrando como Satanás usou a habilidade de iludir e criou um Éden satânico ao redor. Deus precisa que você tenha confiança nele, na pessoa dele, para você ser grandemente abençoado. Por isso que as nossas mentes têm que ser mudadas. Temos que receber a mente de Cristo em nossa vida e confiar em quem? Cegamente? Não, porque Ele não quer que você confie cegamente nele. Ele quer que você aprenda e tenha revelação e conhecimento para confiar nele. Essa questão de confiar cegamente, irmão, não funciona. Você quer fazer? Faz um teste. Deus, Ele se revela. Muitas expressões que foram usadas no passado foram erradas. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque não era o tempo. O tempo é agora. Você lembra que eu falei? A luz se manifesta agora.
Graças a Deus, Senhor. Aleluia, né? Vamos finalizar. Vamos usar aqui um ponto. É o que Jesus fala aqui, ó. Ele fala assim: pela manhã, voltando para a cidade, teve fome. E quando ele viu uma figueira no caminho, ele foi até ela e não achou nada nela, senão folhas, somente. Agora, ouça, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Ela tinha vida, mas nenhuma evidência de que aquela vida fosse de qualquer nada para mostrar a quem tinha vida. Irmão, isso é triste. O que está acontecendo aqui, essa parábola, você é bem conhecedor dela. Isso aí foi rei Israel, quando não aceitou a Cristo Jesus. Essa figueira está formada numa condição. Ela tinha folhas. Quem olhava para ela, essa árvore tem que ter fruto. Mas ela não tinha fruto. E isso nos reporta a nós também, nosso tempo que estamos vivendo, como indivíduos. Eu quero que você entenda, como indivíduos. Pense uma coisa, irmão. Nós temos frutos ou estamos só com folhas? Pense nisso, irmão. Você foi chamado aqui. E eu tenho certeza e não tenho medo de errar isso. E você pode procurar na Escritura. Você foi chamado aqui para ser um filho de Deus, um abençoador. Você foi chamado para isso. Abençoar o teu lar, abençoar a tua família, abençoar os seus filhos, abençoar o vizinho, abençoar aonde você for, você se abençoa. Você tem que ter fruto para abençoar. E os frutos estão ali. Você conhece Gálatas, você sabe, você é maduro nisso, você sabe o que está em Gálatas capítulo 5. E as bênçãos vão vir. Você não aplica maldição. Você, Deus te abençoe, meu jovem, prossiga, Deus está contigo. Oh, minha jovem, encha do teu Espírito Santo. Você está derramando bênção, porque você é aquela planta que está com frutos. Não podemos só ter folhas. Folha simboliza companheirismo, mas só companheirismo não basta, tem que ter fruto. Fruto é unção, fruto é vida. Você percebeu isso? Fruto é vida, fruto é unção, fruto é força, porque a planta passou para aquele fruto e ali dentro dele tem uma semente de vida. Que possamos compreender isso, que Deus nos ajude a trabalhar isso, né? Não dá para pregar tudo num culto, mas tentei passar o entendimento sobre isso, irmão. Então, você tem que fazer alguma coisa para o quê? Honrar a Deus. Lembre essa frase, você tem que fazer alguma coisa para honrar a Deus. Você vai ver vários homens na Bíblia, você vai ver Abraão, entregou o seu filho em sacrifício vivo. Ele não temeu isso. Ele confiou nas promessas que Deus viu, porque ele sabia que o ventre da sua mulher não tinha vida. Deus abriu a vida no ventre dela, trouxe um herdeiro a ele, e o nome dele foi transformado antes, não foi depois. Deus é especialista nisso, irmão. Ele diz: você é Abraão, pai de muitas nações. Ele não vai dizer assim: agora que você chegou o teu filho, agora você vai ser pai. Depois, quando você tiver muito povo ao redor de você, você vai ser o pai de muitas nações. Não, ele coloca tudo antes em você. Por isso que diz, existe uma pedrinha branca, lá em Apocalipse, que está o seu nome guardado. Muitos de vocês serão mudados o nome, porque ali existe o nome certo, que é você. Mas alguns não, alguns vão ter o mesmo nome. Olha, isso é glorioso. E o nome tem a ver com a identificação do que você é. Aleluia. Amém, né? Vamos ouvir o nosso irmão e depois vamos fazer a oração final.